Rio acorda cercado de nuvens em pé na frente de um anjo. O anjo começa dizendo que ele morreu recentemente, mas que ele não vai pra vida após a morte agora. Em resumo, ele se tornou mais uma recente vítima do infame caminhão dos Isekais, né? Agora cabe ao Mikael enviar ele para o novo mundo, onde começaria sua nova vida. De acordo com Mikael, Rio não receberia nenhuma missão especial ou um grande objetivo desse novo mundo. Ele era livre para viver como ele quisesse. Quando Rio expressa o seu desejo por uma vida pacífica e descontraída, Mikael não apresenta objeções, mas antes de enviar ele, Mikael precisa de uma rápida visão ali geral do mundo onde o Rio vai ser reencarnado. E nesse novo mundo se chama Fi, uma terra mágica onde cerca de 20% da população é capaz de usar feitiços e de acordo com a sua afinidade elemental natural. No caso do Rio, sua maior afinidade é com o elemento da água. Como o pedido do Rio foi por uma vida tranquila, Mikael preparou para ele uma aconchegante casinha. Com um kit inicial, ele incluiu 2 livros tutoriais e uma faca, né? Até também uma barreira protetora ao redor da casa para manter os monstros afastados. Além disso, a casa veio bastante abastecida com comida, coisa suficiente para durar tipo uns 2 meses, garantindo que o Rio não passasse fome tão cedo. Mikael também forneceu um guia detalhado sobre os monstros que podem aparecer na região, algo que seria útil futuramente. Quando ele precisar lidar com as criaturas na floresta, ele vai usar aquilo ali como manual. Mas por agora, o foco do Rio é testar suas novas habilidades mágicas. Ele sai da casa e começa a gritar o feitiço: água, água, sai! E imediatamente ali, instantaneamente, forma-se uma esfera de água e sai da sua mão. A magia se revela muito mais simples do que ele imaginava. E surpreendentemente, ele acaba percebendo que consegue conjurar o feitiço apenas visualizando a bola de água sem a necessidade de verbalizar o encantamento. Confirmando a sua habilidade mágica, Rio vai direto para a casa de banho e começa a encher a banheira. No entanto, logo percebe um problema. Ele só consegue produzir água fria e não tem como aproveitar o banho relaxante assim. Ele tenta acender uma fogueira para poder aquecer a água, mas percebe que não faz ideia de como criar fogo manualmente. Frustrado, ele se deita de costas ali em derrota, mas quando olhou para o sol, uma ideia lhe ocorre. Ele enche uma bacia de água e começa a focar nela, tentando comprimir o líquido extraindo o calor. Lentamente o gelo começa a se formar e com mais esforço e prática ele consegue moldar um gelo numa tulipa improvisada. Usando essa lupa então, ele vai lá e aproveita a luz do sol para poder acender uma fogueira. Como o fogo finalmente aceso agora, o Rio aquece o seu banho que estava congelante. E no fim do seu primeiro dia, ele consegue relaxar e curtir um bom banho quente. Agora que ele dominou a criação do gelo, ele percebe que o oposto também deve ser possível. Se ele consegue remover o calor para congelar a água, deve ser capaz de adicionar calor para poder aquecer ela. E esse se torna o próximo objetivo dele, algo que começaria a praticar a partir dos próximos dias. Na manhã seguinte, enquanto ele toma o café da manhã, o Rio começa a pensar. Com apenas 2 meses de suprimentos fornecidos por Mikael, ele sabe que em breve precisaria caçar para se manter. No entanto, ele duvida que uma simples faca seja suficiente para poder enfrentar os monstros da floresta. Por isso ele decide começar a praticar na sua magia ofensiva. Sua primeira tentativa é lançar uma bola de água contra uma árvore, e funciona exatamente como ele imaginava, mas um pequeno respingo da água não seria muito útil numa luta real. Então ele lembra de uma maneira de aumentar o poder da água, que é comprimir a esfera para poder gerar mais pressão em um ponto focal. A ideia é boa, mas o seu controle ainda é fraco. O jato de água mal tem mais força do que a própria pistola de água de brinquedo, e o Rio se recorda de algo que Mikael mencionou antes de reencarnar. A magia depende fortemente da imaginação. Quanto mais clara a imagem mental, melhor o resultado. E o refinamento vem com a prática. Depois de vários dias de treinamento sem interrupções, os jatos de água do Rio começaram a ganhar forma e parecerem decentes, mesmo que ainda estejam longe de serem fortes o suficiente para derrubar um monstro. Mas por outro lado, ele já aprendeu a produzir água quente, permitindo a ele desfrutar de banhos relaxantes sempre que quiser, ainda que o controle de temperatura não esteja perfeito. Na manhã seguinte, ele decide praticar sua magia de gelo mais uma vez. Só que dessa vez, o Rio tenta conjurar gelo diretamente no ar. Mesmo que seja algo difícil e leve quase 3 minutos para se formar, ele finalmente consegue criar um gelo do nada. Só que, ao contrário da água, ele tem dificuldade de lançar aquele gelo da mesma forma, né, com a mesma facilidade. Seu treinamento de combate não tem ido muito bem até agora. Nenhum dos feitiços que o Rio criou teve muito impacto. Ainda assim, ele acredita, né, que passar as próximas horas se esforçando, praticando sem parar, é o que vai fazer efeito. E ele faz isso até que finalmente desmaia por exaustão de mana. Imaginando que atingiu o seu limite por aquele dia, ele decide descansar. Só que na manhã seguinte, assim que sua mana é totalmente restaurada, ele retorna direto ao treinamento. Essa rotina se torna cotidiana do Rio pelas próximas semanas. Graças a todo o seu esforço, ele agora consegue criar gelo instantaneamente, transformando isso num feitiço ofensivo confiável. Com o seu novo conjunto de magia de ataque finalmente pronto e com os suprimentos de comida começando a acabar, Rio vai lá se aventurar na floresta pela primeira vez para poder começar a caçar. Ele rapidamente encontra um conjunto de pegadas de animais ali e decide seguir essas pegadas, o que leva a um rio próximo. Enquanto ele começa a explorar, ele encontra algumas pedras afiadas à beira do rio, algo que ele só pode usar para poder acender fogueiras, batendo contra a borda da sua espada, e também aproveita para coletar algumas ervas de desintoxicação, caso precise mais tarde. De repente, um rosnado profundo ecoa atrás dele. Quando ele se vira, dá de cara com um javali menor e congela no lugar. O javali, ele parte para cima dele, e essa é a sua primeira batalha de vida ou morte. Ele entra em pânico, porque nunca fez isso, só que no último segundo possível, ele recobra os sentidos e salta pro lado, mal conseguindo escapar da investida da criatura. Mas o javali não desiste. Ele se vira
esteja pronto para atacar de novo. Felizmente, a mente do Ryu clareia, né, a tempo, e quando o javali avança em sua direção, Ryu rapidamente conjura um caminho de gelo sobre seus cascos, fazendo ele escorregar. Sem perder muito tempo, ele invoca várias estacas de gelo no trajeto ali do monstro e perfura ele, matando o bicho instantaneamente. Depois de derrotar o javali, o Ryu, ele consulta o guia de monstros para poder aprender mais sobre ele, né? E segundo o livro, o javali menor é na verdade um monstro mais fraco daquela floresta. O guia parece claramente feito para iniciantes, já que a maioria das criaturas listadas é relativamente simples. Só que, perto do final do livro, o Ryu encontra duas páginas adicionais que se destacam e que parecem conter algo muito importante. Uma delas descreve dragões, que são criaturas imensamente poderosas, capazes de destruir cidades inteiras sozinhas. E o guia adverte fortemente para fugir imediatamente, caso encontre um, porque lutar contra ele é considerado suicídio. Dito isso, escapar de um dragão também não é provável, ou seja, encontrar ele é basicamente o fim de jogo. Em outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, aparentemente um tipo de anjo caído, só que o livro oferece pouquíssimas informações sobre eles. O único conselho é direto: se você encontrar um, você tá praticamente morto. No dia seguinte, então, Ryu sai para caçar novamente, mas enquanto lá tá com a guarda baixa, um falcão assassino gigante desceu do céu e se lançou num ataque surpresa. A criatura usou a magia de vento para poder cortar as suas presas com as lâminas afiadas, e o Ryu não tem escolha a não ser correr, né, conjurando rapidamente escudos de gelo para começar a bloquear os cortes do vento. Ele sabe que os falcões são oponentes extremamente perigosos e prefere evitar essa luta, mas escapar não é uma opção. Isso significa que sua única escolha agora é manter a posição e revidar. Ele então levanta a mão, dispara um jato de água, mas o falcão desvia daquele ataque ali, mergulhando numa rajada de vento cortante. Ryu, no entanto, reage a tempo, formando um escudo de gelo e atingindo o olho da criatura, fazendo ela cair no chão. Momentos depois, o falcão recupera a consciência. Mesmo que tenha perdido um olho permanentemente, ele alça voo e recua, subindo aos céus, mas antes que desapareça por completo, ele cruza os olhos com o Ryu ali uma última vez, gravando o rosto do jovem na sua memória, porque agora é pessoal. O Ryu então solta um suspiro de alívio, grato por ter sobrevivido. Ainda assim estava longe, né, da sua vida pacífica que ele tanto queria pra si, mas durante a perseguição com o falcão, ele correu tão fundo na floresta que acabou completamente perdido, vagando até altas horas da noite. E é quando ele começa a procurar um caminho de volta pra casa que inesperadamente ele acaba tropeçando num lago brilhante. Bem no centro da água tá um Dullahan. E pelo que parece, cara, a criatura já notou ele. Com o tempo, o Ryu aprimora suas habilidades por meio do treinamento implacável, né, dominando a arte de caçar e de conservação de alimentos com relativa facilidade. A sua magia da água se tornou significativamente mais poderosa, e agora ele é capaz de conjurar camadas de gelo afiadas e lançar elas no instante. Até mesmo os seus jatos de água evoluíram, cortando facilmente através de pedras sólidas. Nesse ponto, a sua destreza em combate se tornou formidável. Só que o gelo não é a única coisa que o Ryu tem praticado. Desde o seu encontro com o Dullahan, ele passou a se aventurar na floresta todas as noites para enfrentá-lo. Curiosamente, o guia de monstros nunca mencionou Dullahans. Ou eles não são classificados como monstros, ou eles são avançados demais para o manual de iniciante. Mesmo assim, o Ryu continua determinado a enfrentá-lo. Ele então corre empunhando o seu cajado de gelo e começa a atacar, tratando o encontro mais uma vez como uma sessão de treinamento, né, do que como uma batalha real. Afinal de contas, Dullahan acaba superando ele completamente em potência e técnica. O Ryu faz o possível para se defender, invocando escudos de gelo para bloquear os golpes, mas apesar dos esforços, é rapidamente sobrecarregado e derrubado em questão de segundos. Embora Dullahan nunca tenha falado uma única palavra, o Ryu sente que ele assumiu o papel de um mentor, como se estivesse tentando moldá-lo em algo mais forte. De repente, Dullahan levanta a espada, canaliza a magia de água para alongar a lâmina, e o Ryu observa surpreso ao perceber que também é capaz de usar aquela técnica. Depois de demonstrar, o Dullahan entrega a espada ao Ryu e caminha calmamente de volta para o lago. Certo dia, enquanto o Ryu tá caçando, ele é emboscado pelo mesmo falcão assassino do seu encontro anterior, mas agora ele tá diferente. Sua plumagem é negra, deve ter evoluído de alguma forma, forçando ele a ficar mais forte apenas por esse momento de vingança. O falcão então mergulha sobre o Ryu, liberando uma barragem de cortes com magia do vento, e em resposta o Ryu rapidamente conjura 5 paredes de gelo para se proteger. Só que com a sua evolução, os ataques do falcão são muito mais poderosos, fortes o suficiente para destruir todas as defesas no instante, e uma onda de ansiedade começa a tomar conta do Ryu. Ele corre pelo campo, erguendo barreiras de gelo conforme ele vai recuando, tentando sobreviver aos ataques. Quando ele vê uma abertura, ele contra-ataca com uma saraivada de espinhos de gelo, mas o falcão evita com muita facilidade, avançando com explosão completa, né, numa velocidade absurda em cima dele. E essa não é a única surpresa. O falcão solta um grito agudo em uma frequência que interrompe a magia com o Ryu, entendeu? Fazendo com que os seus escudos desapareçam, deixando ele quase indefeso. Mas a criatura ainda não terminou. Ela começa a pairar ameaçadoramente à sua frente, e o Ryu sente que o ataque devastador tá prestes a acontecer, mesmo que não saiba quando. Momentos depois, ele sente a eletricidade no ar. Um raio se dispara em direção a ele, e um golpe fatal. Por sorte, ele consegue usar um pedaço de madeira ali como um para-raio e pula pro lado, salvando no último instante. Enquanto ainda luta para recuperar-se do choque, o falcão mergulha, mirando suas garras afiadas em um golpe final. E no último momento, o Ryu acaba conjurando sua lâmina de gelo e bloqueia o ataque. Eles trocam mais alguns golpes, mas o Ryu se lembra do intenso treinamento que ele estava tendo com o Dullahan, e ele vê uma abertura na guarda do falcão. E aí ele finca a espada direto no pescoço da criatura. O falcão cai no chão, Ryu caminha lentamente até ele, tomado por uma estranha sensação de compreensão. E aí ele entende. O falcão perdeu o olho
por sua causa e desde então foi movido por um desejo insaciável de provar sua força, evoluindo, treinando e superando os seus limites. Mas o Ryu também esteve fazendo o mesmo, lutando, se esforçando, crescendo e no fim, apesar de tudo, o Falcão foi derrotado. Depois disso, o Ryu começa a caminhar de volta para casa, mas para sua completa surpresa, o dragão aparece do nada diante dele. E aí, meu irmão, ele lembra do que o livro falava, né? Dragões são imbatíveis. Ele se convence de que aquele é o fim para ele, mas para sua surpresa, o dragão fala com ele por telepatia. Não parece um dragão agressivo, na verdade ele explica que tá apenas passando ali, né? Procurando o Falcão Negro que passou recentemente pela área. O dragão, ele simplesmente quer saber se o Ryu viu ele por perto. E aliviado por perceber que o dragão não é hostil, o Ryu rapidamente entende que ele tá se referindo ao Falcão que ele próprio derrotou há pouco tempo. Nervoso, ele pede desculpas, explicando que o Falcão atacou ele primeiro, não dando escolha a não ser revidar e no fim tirar ele de combate. E o dragão ficou chocado, sabendo que um humano como o Ryu foi capaz de derrotar um Falcão evoluído. Só que ele não parece particularmente incomodado com isso. O que realmente chama a sua atenção é a espada que o Ryu carrega. Ele imediatamente reconhece a arma como sendo a lâmina do Rei das Fadas. Pro Rei das Fadas confiar uma arma a um mero garoto, o Ryu certamente deveria ter algo extraordinário para poder conquistar o seu favor. O dragão então começa a simpatizar com o Ryu e o Ryu, ainda sem entender muito as coisas, né, sobre aquele mundo, aproveita a rara oportunidade para fazer algumas perguntas. Os dois acabam conversando por várias horas até tarde da noite. A conversa, porém, é interrompida quando o dragão diz que precisa retornar para casa. Ryu expressa sua gratidão pelas respostas recebidas e o dragão retribui, dizendo que fazia muito tempo desde que teve a conversa tão envolvente assim. Eles se despedem com um caloroso adeus. E enquanto isso, lá no céu, temos Mikael, que estava revisando os documentos relacionados à reencarnação do Ryu, quando de repente nota algo que tinha esquecido. Acontece que o Ryu foi concedido com uma característica oculta, algo que Mikael não via desde que enviou uma garota para aquele mesmo mundo há 10 mil anos atrás. No caso do Ryu, essa característica é a juventude eterna. Mikael acha isso bastante incomum. Depois de tudo, o Ryu vai à praia, desejando alguns frutos do mar grelhados no sal, mas fica chocado ao ver um naufrágio gigante. Ele percebe o cadáver de um homem, o que deixa ele triste. No entanto, de repente, ouve um grunhido de outro homem. Aliviado e feliz agora por perceber que alguém ainda está vivo, o Ryu começa a se aproximar. Abel se lembra de como o navio foi destruído por um monstro gigantesco ali, marinho, e quando ele acorda, fica surpreso ao se descobrir vivo. Ele olha ao redor e vê os seus pertences colocados do lado da cama, então pega uma espada e sai de casa. Ryu chega para cumprimentá-lo e Abel fica um pouco surpreso, né, por não conseguir sentir a presença dele. A julgar pela maneira como o Ryu tá se vestindo, presume que ele não tem outra roupa para usar, mas logo percebe que não deveria pensar mal desse homem que salvou a vida dele. Abel se apresenta e agradece ao Ryu por tê-lo salvado, mas ele começa a mencionar que tudo que ele fez foi levar o cara para casa, então não tem necessidade de agradecer. Em seguida, começa a compartilhar uma triste notícia. Infelizmente, ninguém mais sobreviveu. Abel percebe que os corpos dos seus companheiros também devem ter sido levados para a praia, e ele revela que todos eram contrabandistas, então o Ryu não precisa se preocupar com eles, o que acaba deixando o garoto chocado. Antes de Abel poder fazer qualquer coisa, dizer alguma coisa específica, seu estômago começa a roncar de fome, então o Ryu convida ele para almoçar. Enquanto come, Abel descobre que o Ryu não tem outras roupas, e que surpreende ele, e ele pergunta por que ele não compra roupas novas. Só que logo ele entende que como o Ryu não tem dinheiro, ele não pode fazer isso. Abel teme tê-lo ofendido de alguma forma, mas o Ryu menciona que não tem cidades por perto, e é por isso, não ele pode simplesmente comprar o que ele precisa. Abel então conclui que o Ryu deveria conseguir comida caçando, o que o impressiona, e ele se pergunta se o Ryu usou uma faca para isso, mas o Ryu revela que na verdade ele só usa a autodefesa para poder limpar ali o que é a caça dele. Afinal de contas, ele utiliza a magia da água para caçar, e Abel fica impressionado. Mesmo nas províncias centrais, só metade da população é capaz de usar magia, e ele não tá entre essas pessoas. O Ryu relembra então que Mikael disse a ele que apenas 20% da população tem esse dom, mas Abel não entende os seus resmungos, então o Ryu desconversa e diz que não é nada demais. Daí Abel pede para que leve ele até o litoral, porque ele deseja confirmar algo, e no caminho Abel pergunta ao Ryu se precisa de um cajado, já que ele é um mago, mas o Ryu responde que ele não tem um, o que surpreende Abel, que imagina que o Ryu seja pobre demais para ter um cajado. Ele diz ao Ryu que caso enfrentem algum problema, ele deveria deixá-lo ir para a linha de frente. O Ryu se recusa, mas Abel começa a insistir, e porque esse é o mínimo, né, que ele pode fazer, caso contrário a sua reputação ficaria manchada por sempre ser o único a ser salvo. Relutantemente o Ryu acaba permitindo isso daí. Ao chegarem no meio da costa, eles ficam chocados ao ver que os corpos desapareceram. Ryu começa a suspeitar ali de alguns monstros, né, que comeram aqueles corpos, ou que a maré levou eles de volta pro mar. Abel reflete que se não tivesse sido salvo pelo Ryu, teria tido o mesmo destino. Ele é grato por estar vivo agora. E o Ryu comenta que ele deve ser muito sortudo. Abel concorda com isso. Abel então menciona que acha muito estranho um homem que salvou a sua vida chamar ele de senhor, embora o Ryu acredite que ele seja mais velho. A pedido do Abel, então, ele concorda em chamá-lo pelo nome, o que o deixa feliz, porque é assim que todos os seus amigos o chamam. Ryu fica surpreso por Abel considerá-lo um amigo, e enquanto pensa nisso, Abel informa que não conseguiu encontrar o que procurava. Ryu então pergunta o que ele planeja fazer, e o Abel diz que precisa encontrar os seus amigos de alguma forma, e o primeiro passo é chegar até a cidade de Lon. Embora o Ryu nunca tenha estado lá, ele acredita que ela fica do lado norte, e que eles precisariam caminhar por aquele lado da ilha para poder chegar lá. O Abel tem até uma ideia e decide desfrutar do Ryu como seu guia, e o Ryu concorda, né, com
condições de que ele tenha pelo menos um dia para se preparar. Ryu então percebe que não seria capaz de continuar vivendo o seu sonho da vida pacífica. E à noite, ele diz a Abel que precisa se despedir de alguém. Abel estranha isso, porque já era tarde, mas o Ryu menciona que a pessoa só estava disponível nesse horário. Ao sair, o Abel se lembra de que o Ryu disse anteriormente que ninguém mais morava por ali, e pensa que talvez ele queira prestar respeito a alguém, ou talvez que ele sempre tenha vivido sozinho naquela ilha, e mesmo assim acha que não é da sua conta se envolver em assuntos pessoais do garoto. Algum tempo depois, vemos que o Ryu tá se despedindo de Delahan, dizendo que deixaria flores, do seu rondo ali por um tempo. Ele começa a ser muito grato pelo treinamento que recebeu, que permitiu a ele sobreviver. Sabendo que ficaria ausente por um bom tempo, ele decidiu usar todo o seu poder na sua última sessão de sparring. Ryu começa a avançar com força total, mas Delahan desvia facilmente de todos os seus ataques, deixando ele exausto. Antes de partir, Delahan lhe dá roupas novas, o que deixa o Ryu muito feliz, e ele promete usá-las com muito orgulho. No dia seguinte, eles finalmente começam a sua nova jornada. Ryu veste sua nova roupa, o que lhe cai perfeitamente, e no caminho logo acaba encontrando um javali menor. Abel diz ao Ryu para ficar para trás e observar, e ele ataca o javali e ativa sua habilidade de combate chamada Empalamento Total, e cria um buraco no abdômen do animal, matando ele na hora e impressionando o Ryu. Ele se pergunta que tipo de habilidade é essa, e o Abel acha que Ryu, sendo um mago, deve estar vendo algo assim pela primeira vez, mas explica que é muito comum entre espadachins e outros lutadores que usam armas. Na manhã seguinte, ao retornarem da jornada, Abel ouve um som vindo do pântano. 2 lagartos estavam à vista, e ele começa a comentar que seria difícil enfrentá-los dentro da água, porque, não tem como, Então eles decidem tomar um outro caminho. Enquanto eles caminham, o Ryu sente que eles estavam sendo seguidos pelos lagartos, então ele avisa ao Abel sobre isso, e percebe que eles não teriam outra escolha a não ser lutar. O Ryu diz que tem muitos deles, então usaria magia para eliminá-los, e o Abel lembra de que eles não têm cajado, mas mesmo assim o Ryu lança um feitiço e mata todos ali com pingentes de gelo, chocando o Abel. Juntos, eles derrotam todos os lagartos que deveriam ser derrotados. Depois de uma luta, Abel pergunta ao Ryu sobre o feitiço, observando que os magos do vento, que ele conhece, só conseguem lançar o feitiço por invocação, e o Ryu sugere que talvez seja diferente com a magia aquática. Antes deles continuarem, ele usa a magia para invocar água e se manterem hidratados. No entanto, o Abel percebe que o Ryu usou um encantamento diferente do anterior, o que deixa ele desconfiado, e o Ryu fica nervoso e acaba mudando de assunto, dizendo que o Abel deve estar imaginando coisas. Depois deles caminharem um pouco, o Abel dá uma moeda ao Ryu, que fica surpreso, é a primeira vez que ele vê um dinheiro daquele mundo. Então o Abel explica que a moeda que ele entregou ao Ryu é uma florin de bronze, usada no reino de Nightley, que justamente é onde tem a cidade de Long, que eles vão. Eles acrescentam que, nas províncias centrais, cada região cunha suas próprias moedas, mas todas utilizam as mesmas denominações. Nightley é uma das 3 principais nações, junto com o Império de Delhi e a Federação de Handilu. E o Ryu acha o nome de Delhi um pouco estranho. Abel se pergunta se ele tem algum problema com essa nação, mas o Ryu esclarece que apenas considera um nome incomum. Ele comenta que o nome de uma nação é importante pro seu povo, tá ligado? Já que todos precisam se apresentar como sendo de Delhi, e que lhe soa muito esquisito falar disso. O Ryu então admite que não gosta de dizer isso, mas Abel acha que ele tá pensando demais, É melhor não pensar tanto assim. Depois de algum tempo, eles finalmente saem da floresta. Enquanto eles caminham, o Abel percebe uma pedra se movendo e se prepara para atacar. Só que o Ryu rapidamente ergue uma parede de gelo, bloqueando essa rocha, e Abel nota que eles foram cercados, tinham tropeçado em um ninho de golems de pedra. O Ryu fica surpreso ao ver os golems, porque imaginava que fossem humanoides com braços e pernas, e Abel pede para que ele fique para trás enquanto avança. Só que a sua técnica de empalamento total não surte efeito, porque o golem ele se regenera muito rápido, o que é de certa forma surpreendente. O Ryu então pede para ele tentar algo novo, e ele cria 10 camadas de parede de gelo unidas e lança elas sobre o golem, imobilizando ele, e Abel fica chocado com a força daquela magia. O Ryu comenta casualmente que só derrotou 2 até agora e pretende fazer o mesmo com o restante. Logo, eles começam a eliminar a maioria dos golems, restando apenas um, que não estava se movendo de forma alguma. E o Ryu suspeita que os golems, eles extraem energia da terra, e como aquele estava virado, ele não conseguiu absorver nada. Abel então percebe uma grande pedra mágica presa na base do golem, o que deixa ele feliz, mas ele lamenta não poder extrair mesmo dos outros. No caminho, a dupla encontra então um hipopótamo gigante dormindo. Ryu pergunta se Abel quer matá-lo, mas ele responde que não tem essa ambição. Nunca tinha visto pessoalmente, mas parece um gigante. E de repente, vários wyverns se aproximam, deixando o Ryu animado com a ideia de assistir uma batalha monstruosa de camarote ali, tá ligado? Abel acha que o gigante estava em desvantagem, mas o Ryu acredita que não seria tão fácil derrotá-lo. Conforme os wyverns começavam a atacar, o gigante se levanta e solta um grito que acaba derrubando todo mundo, fazendo eles cair no chão. É a hora exata. O Ryu explica que aquilo foi negação mágica até. À noite, enquanto eles começam a acender uma fogueira para cozinhar a refeição, Ryu brinca dizendo que esperava uma luta entre Abel e o Behemoth ali, mas o Abel diz que isso não ia acontecer. Ele comenta que já ouviu falar sobre armadilhas em masmorras com efeitos semelhantes, mas nunca tinha presenciado uma negação mágica antes. Ao ouvir a palavra masmorra, o Ryu
começa a se empolgar. Abel percebe o seu interesse e pergunta se ele quer saber mais sobre elas, e o Ryu responde que gostaria de visitar uma. Abel diz que tem apenas uma masmorra nas províncias centrais, e por sorte fica justamente na cidade onde eles estão indo. O Ryu começa a brincar, perguntando por que Abel escondeu essa informação, e ele se defende dizendo que ele não sabia que estava tão interessado. Daí o Ryu continua provocando ele, perguntando se ainda tá escondendo mais informações. Abel então pergunta ao Ryu se conhece elfos e anões, e o Ryu responde que não, e aí ele começa a explicar que os anões são ferreiros habilidosos e também bons combatentes, e que alguns vivem em Lon. Já os elfos têm apenas um em Lon, os demais vivem reclusos na floresta e raramente saem de lá. O Ryu acha que isso combina com o que ele imaginava, mas Abel começa a duvidar, já que o Ryu nunca saiu daquela ilha. No dia seguinte, o Ryu continua liderando o caminho, revelando que do outro lado da montanha tem um assentamento humano. O Abel se pergunta como é que ele sabe disso, né? E o Ryu se lembra de que um dragão contou pra ele tudo que tinha nesse mundo. E ele diz ao Abel ali que é o melhor não saber, né, que a sua fonte de conhecimento não é alguém da humanidade. Enquanto eles caminham, sentem algo que se aproxima por trás. É um grifo gigante. Ele aparece lá, deixando o Abel paralisado de medo. O Ryu, no entanto, rapidamente tira um pedaço de carne do seu saco e joga pro ar. E aí o grifo agarra essa carne e voa pra longe. Os dois ficam aliviados por terem sobrevivido. Abel admite que ficou completamente atordoado, e o Ryu reconhece de fato que se eles tivessem tentado lutar, provavelmente teriam morrido, e o Abel conclui que eles não foram feitos para enfrentar criaturas tão poderosas. Ele ainda comenta que não tem relatos recentes de encontros com gigantes ou grifos, o que, de alguma forma, leva ele a pensar que tem algo errado naquele lugar. O Ryu considera isso um pouco rude, e diz que talvez os humanos só não estejam olhando com atenção suficiente. O Abel começa a pensar que talvez as montanhas congeladas estejam mantendo essas criaturas afastadas das terras humanas. Enquanto eles caminham, Ryu lembra dos wyverns que atacaram o gigante, que eles vieram justamente da direção aonde eles estavam indo. Logo, eles avistaram alguns wyverns de novo se alimentando de presas, e o Abel percebe que eles não podem enfrentá-los diretamente. Normalmente seria necessário cerca de 20 aventureiros experientes para derrotar apenas um, e ainda assim haveriam baixas. O Ryu começa a pensar que pode ser mais fácil enfrentá-los enquanto estavam no chão, e o Abel concorda. A sua espada seria mais eficaz assim. O Ryu toma a dianteira então, invocando espinhos de gelo que perfuram os wyverns. O Abel segue com a sua técnica de empalamento total, só que os gritos ali dos monstros atraem ainda mais, e o Ryu então usa o ataque de gelo vindo do alto para derrubá-los, e o Abel os finaliza muito rápido. Depois da batalha, eles coletam as pedras mágicas. Abel admite que não consegue acreditar em como tudo foi tão fácil, e o Ryu começa a brincar, dizendo que Abel estava esperando uma batalha de vida ou morte só para ter o coração acelerado. Nesse momento, mais wyverns começam a se aproximar. Os dois se preparam para lutar, sabendo que não tem outra escolha a não ser derrotá-los. Depois de vencerem mais batalhas, né, essa daí, eles finalmente chegam ao topo da montanha e ficam felizes, vendo um assentamento humano lá do outro lado. Então, depois de derrotar os wyverns, Ryu se sente confiante e acredita que não importa o que eles encontrem mais pra frente, eles vão conseguir derrotar. Só que Abel acha isso ridículo. Pra ele, melhor seria nunca mais encontrar aquelas criaturas perigosas. E o Abel admite que ficou muito surpreendido, né, por eles conseguirem coletar tantas pedras mágicas aí dos vernes, mas para de falar de repente e percebe que eles viajaram bem pro norte. Embora esteja completamente incerto sobre onde eles estão, o Ryu torce pra que não tenha entrado acidentalmente no Império Tébio, né, porque nesse Império não ia dar bom não. Abel, no entanto, tranquiliza ele dizendo que o Império é mais ao norte ainda, então eles ainda estão seguros por ali. Ryu fica muito aliviado, o que desperta uma certa curiosidade de Abel sobre por que ele parece odiar tanto aquele lugar. E o Ryu responde que não tem nada pessoal contra o Império, só não gosta do nome, e que o Abel acha muito estranho. Nesse momento, o Ryu percebe que a estrada estava cortando a paisagem, e o Abel observa que ela corre pro leste, de leste para oeste ali. Olhando ao redor com mais atenção, ele reconhece a área, e Ryu se vê perdido nos seus pensamentos, perguntando se está tudo bem. Abel começa a explicar que se eles seguirem pela estrada em direção ao oeste, logo eles chegariam à cidade de Killad. Essa notícia anima o Ryu, que mal pode esperar para poder dormir numa cama de verdade. Abel se surpreende, porque achava que eles queriam continuar enfrentando mais wyverns, né? Mas o Ryu explica que essas são duas coisas completamente diferentes. O Abel tá mencionando que a comida de Kyland é muito deliciosa e insiste que o Ryu experimente. Isso deixa o Ryu ainda mais empolgado para visitar essa nova cidade. Pouco depois, eles começam a chegar lá e seguem até uma taverna próxima. Enquanto eles estão sentados, Abel sugere que o Ryu se registre na guilda dos aventureiros, mas o Ryu não faz ideia do que isso significa. Abel explica que o registro na guilda serve como intensificação, né? Permitindo que eles entrem em diferentes cidades e países sem pagar taxas de entrada. Abel conta que ao chegarem na cidade, ele atuou como fiador do Ryu e pagou uma moeda de prata para poder entrar. O Ryu, em um tom brincalhão, pergunta se isso fazia parte do plano secreto para tornar ele um servo. Ignorando a provocação, Abel continua tentando convencer o Ryu a se juntar à guilda, explicando que eles podem vender pedras mágicas e materiais ali dos monstros por um bom preço. Caso contrário, o Ryu teria que se tornar um alquimista para utilizar esses materiais, o que seria bem mais complicado. Ryu fica surpreso ao saber que a alquimia existe naquele mundo, mas
mas fica ainda mais chocado quando o garçom traz um prato de arroz com curry. Ele pensa consigo mesmo que em histórias de Isekai, normalmente o protagonista viaja muito pra encontrar curry, mas de alguma forma ele já existe ali. O Abel pergunta o que ele tava resmungando e o Ryu fala que não é nada mais uma vez. Ao dar a primeira mordida, o sabor é tão bom que ele começa a devorar o prato em segundos, e logo ele pede outro, perguntando ao Abel se tem esse tipo de curry em Long, e o Abel confirma que sim, e diz que também achou delicioso. No dia seguinte, quando eles saem da cidade, Ryu continua elogiando o curry que eles comeram e pede a Abel para contar a ele sobre as melhores sobremesas da cidade. Abel é pego de surpresa e não sabe o que ele dizer, então ele promete pensar um pouco a respeito. Depois de alguns dias de caminhada, eles finalmente avistam Long ao longe. E aí, quando eles chegam aos portões da cidade, o guarda reconhece Abel e comenta que todos estavam preocupados, já que, ele estava desaparecido há meses. O Abel explica que ele conseguiu retornar com segurança graças ao Ryu, e o guarda então aperta a mão do Ryu animado ali, agradecendo a ele por ter salvado seu amigo. Mais uma vez, Abel paga uma taxa de entrada atuando como fiador do Ryu. E o guarda pergunta se eles irão direto pra guilda e menciona que os amigos de Abel estavam fora da cidade, mas ficariam chocados ao vê-lo quando voltarem. Mas dentro da cidade, beleza, tudo ficou tranquilo. O Abel começou a sugerir que eles fossem direto pra guilda para poder registrar o Ryu como aventureiro, e como o Abel poderia ajudar ele a subir de nível, o Ryu ficou um pouco curioso, né, perguntando o que isso significa. O Abel explica que novos aventureiros geralmente começam no nível F, mas como um endosso ali de alguém do nível B, que seria a ajuda dele ou superior, é possível começar no nível E ou no rank D. Então, o Ryu rapidamente entende que isso significa que Abel é do nível B ou superior, o que deixa ele orgulhoso. Abel fica tímido e muda de assunto. Ele continua explicando a classificação mais alta, que dão acesso às missões melhores e recompensas mais valiosas. E ele recomenda subir de nível, embora acredite que o Ryu não precisa se preocupar com o dinheiro, né, já que eles poderiam vender as pedras mágicas dos Wyverns por um bom valor. O Ryu pergunta se essas pedras são mesmo tão valiosas assim, e o Abel confirma que sim, elas são raras, e se vendidas em grande quantidade, podem até desestabilizar completamente o mercado. Por isso ele confia que a guilda saberia como lidar com isso. Eles finalmente então chegam à guilda, onde a recepcionista Nena lá, ela fica muito chocada ao ver Abel vivo. Logo, todos os aventureiros se reúnem ao redor dele e de Ryu e percebem que Abel é bem popular. Achando melhor dar espaço para ele, o Ryu então sai para tomar um pouco de ar fresco. Nesse momento, uma elfa passa por ele e nota que o Ryu tá usando roupas do Rei das Fadas, e ela comenta que deve ter causado uma boa impressão para o rei. O Ryu ficou sem saber o que responder, então ele disse que tava com pressa, né, mas que talvez se encontrassem novamente algum dia, e ele vai embora. Pouco tempo depois, Abel leva o Ryu de volta pro dentro da guilda, aonde conta a todos que sobreviveu apenas graças a ele, e em breve registraria o garoto como aventureiro. Ele pede aos colegas que cuidem bem dele, e o Ryu fica muito feliz, né, ser o centro das atenções ali, enquanto recebe elogios por ter salvo Abel. Durante o processo de registro, o Abel diz que deseja recomendar o garoto pro rank D, mas Nena fica surpresa, porque é a primeira vez que alguém do grupo faz esse tipo de recomendação. Abel garante que Ryu é muito talentoso, e Nena diz que não tem problema, mas lembra que, pelas regras, é necessário apresentar algum tipo de provação física de força. Abel diz que pretendia conversar com o mestre da guilda sobre isso. Nena, então, vai informá-lo sobre o pedido. Enquanto aguardam na sala de reuniões, o mestre da guilda corre para vê-los com seus próprios olhos. Ele tá visivelmente aliviado em ver Abel bem, e depois de voltar ali com o Ryu e se apresentar, né, o mestre da guilda de Long ficou felizão. Ele agradece ao Ryu, que fica um pouco sem jeito, né, respondendo ali que só tava no lugar certo na hora certa, e o Abel diz ao Runglas que ele deseja recomendá-lo para uma promoção. O mestre fica curioso, perguntando qual seria a prova necessária, e o Abel confiante garante ao Hug que o Ryu, ele é literalmente o cara forte, e o Hug percebe que a coloração verde indica que eles pertencem aos elementais do vento. Com base no tamanho do brilho, né, vívido das pedras ali, ele suspeita que possam ser de Wyverns, e o Abel prontamente confirma isso. Hug fica muito chocado, cara. É difícil acreditar que eles tenham conseguido reunir tantas, já que enfrentar vários Wyverns normalmente exigiria um exército inteiro. Ele teme que se esses monstros atacassem a cidade, ele poderia ser completamente destruída. Só que o Abel tranquiliza, dizendo que não há necessidade de preocupação, porque eles encontraram as criaturas bem ao sul das montanhas maléficas. O Ryu fica surpreso ao ouvir o nome, então Abel explica que depois de encontrar o caminho de Kayat, né, eles perceberam aonde eles estavam. E o Hug revela que dizem que ninguém jamais conseguiu atravessar aquelas montanhas com vida, e que nem mesmo aventureiros experientes vão até lá, a menos que eles tenham uma razão muito convincente para fazer isso. Eles ainda não conseguiam acreditar que eles derrotaram todos os Wyverns sozinhos, mas agora que ele viu uma prova física das habilidades do Ryu, ele não tem objeções com o pedido de aumento de nível. De repente, o grupo de Abel, conhecido como a Espada Carmesim, chega na guilda. Abel se encontra com seus amigos, enquanto o Ryu segue para terminar o restante do processo de registro. Ao entrar no escritório do mestre da guilda, o Ryu começa a perguntar se realmente merece a classificação D. E o Hug explica que, embora Abel seja muito talentoso, nem ele conseguiria derrotar um dragão sozinho, um Wyvern desse, né? Se o Ryu ajudou a derrotar vários, então ele deve ser com certeza excepcionalmente talentoso. Enquanto o Hug dá um tapinha nas costas do Ryu para parabenizar ele, fica surpreso também com o quão forte o Ryu parece, né, para ser um mago. E nesse momento, Nena chega com uma papelada ali e se apresenta adequadamente antes de iniciar o registro do Ryu na guilda. Ela começa a entrevista perguntando o seu nome, confirmando que ele é um mago. E em seguida pergunta sobre o seu elemento mágico, e ele responde que é a água. Quando ele pergunta sobre onde ele mora, o Ryu explica que ele acabou de chegar na cidade, e Nena informa
informa que durante os primeiros 300 dias ali, depois de ingressar na guilda, ele poderia ficar no alojamento das instituições. E o Nena também pergunta se ele já teve uma masmorra antes, se ele já entrou em alguma. E aí o Ryu admite que não. Então ela começa a falar sobre o curso introdutório mensal, né, para exploração das masmorras, que oferece um guia completo para novos aventureiros, além de também dicas muito valiosas para sobreviver lá dentro. E quando pergunta sobre o interesse dele, se ele estava interessado ou não, o Ryu responde que sim. Então ela vai lá, avisa que o próximo curso começa em 2 dias e diz para matricular ele naquele lugar. Nena pede para que ele esteja na sala de reuniões do 3º andar às 9 da manhã daquele dia. Enquanto o Ryu parece surpreso, ele acredita que há um relógio na cidade para ajudar ele a controlar o tempo. Com isso, Nena finaliza a papelada, mas o Ryu fica muito confuso e ela diz que é hora de iniciar o registro real. Ela pede para que ele coloque a sua mão sobre o cristal e então crie instantaneamente o seu cartão de guilda. Quando ela entrega para ele, parabenizando, né, por se tornar oficialmente um aventureiro de registro, ele fica muito feliz. E ao saírem, Hug finalmente se sente aliviado. Ele estava realmente preocupado com Abel, já que a situação parecia sombria na ausência dele. Ele começa a comentar que não gostaria de passar por aquilo de novo, agradecendo sinceramente ao Ryu por tê-los salvado. Percebendo que ainda não tinha informações, né, ninguém sobre o retorno de Abel, ele imediatamente pega o seu dispositivo de comunicação para poder fazer uma ligação. Enquanto isso, Abel leva o Ryu para passear. Quando o Ryu pergunta onde eles estão indo, o Abel responde que era hora de buscar a sua recompensa por ajudá-lo a voltar para a cidade. Ele menciona que quer comprar algumas roupas, né, e um cajado para o Ryu. E o Ryu agradece, mas admite que não entende porque Abel insiste tanto no cajado. Abel explica que é porque ele é mágico, mas o Ryu revela que ele consegue lançar magia sem um cajado também. Então ele seria capaz de lutar com a espada em combate corpo a corpo também, sem problemas e tal. E o Abel fica chocado ouvindo isso, pede para ver a espada. Quando o Ryu mostra a espada, Abel comenta que parece mais uma faca do que uma espada de verdade. Temendo ter ofendido o Ryu, ele tenta até se desculpar, mas ele não se importa nem um pouco. Pelo contrário, ele pede ajuda a Abel, porque ainda tem muitas coisas que ele não entende sobre esse mundo. Então, a partir daí, o Ryu logo aprende que um dia ali tem 24 horas, uma semana 7 dias, um mês 30 dias, basicamente o mesmo que a Terra, né? E ele também descobre que as roupas são medidas em centímetros, e isso parece uma coincidência demais. O Ryu começa a se perguntar se alguém pode ter sido teletransportado para esse mundo antes dele, e talvez isso explique porque tantas coisas são semelhantes às do seu planeta natal. Mais tarde, Abel convida ele para uma festa, onde o Ryu é convidado de honra daquele lugar, apresentando ele a todos como seu salvador. Na manhã seguinte, Nino caminha ali, né, com ele, perguntando se ele se divertiu na noite anterior, e o Ryu responde que sim, mas admite que ele estava um pouco exausto. Eles logo chegam aos dormitórios da guilda, e quando entram na sala, veem um rapaz fazendo flexões. Ao notar, Nena naquele momento fica nervoso, e ela apresenta Ryu como um novo colega de quarto, e os dois rapazes se apresentam como Niles e Aito. Depois de lembrar ao Ryu sobre a sua aula, Nena se despede, e Niles comenta que ela é muito bonita, enquanto Ido diz que deveria parar de ser tão formais assim uns com os outros. Nesse momento, Nena retorna ali com os outros recém-chegados, que também serão colegas de quarto. Ido nota que o novo parece muito jovem, e Amon confirma ali que tem apenas 16 anos. Infelizmente, depois de perder os seus pais, ele se tornou aventureiro, porque era a única saída de sobrevivência dele. Nena informa ao Ryu que Amon também participaria do curso básico da masmorra, que sugere que os dois vão juntos pra lá, algo que os dois concordam, tudo de boa. Enquanto isso, Lin, que é amiga de Abel, não consegue acreditar que um mago possa criar um escudo de gelo espesso. Ela comenta que geralmente são muito finos e podem ser quebrados muito fácil, até mesmo com um golpe de ar. Insiste então em usar ele no ar para poder atacar um inimigo é completamente impossível, mas Abel afirma que o Ryu fez exatamente isso. Lin argumenta que a magia normalmente só pode ser conjurada perto do conjurador, então não faz sentido para ela. Ainda assim, a sacerdotisa diz que se Abel estava dizendo, então deve ser verdade. No entanto, Lin teme que se o Ryu algum dia se voltar contra ele, seria um grande problema. Ou ele poderia até simplesmente se aliar ao reino como inimigo. Abel, porém, garante que isso não vai acontecer. Quando perguntam como ele pode ter tanta certeza, ele explica que é porque o Ryu odeia o nome do reino. No dia seguinte, Ryu tá tendo aulas na masmorra, e o instrutor anuncia que eles terminaram suas aulas introdutórias ali sobre a exploração de masmorras. Naquela tarde, eles vão se aventurar no primeiro andar de uma verdadeira masmorra. Amon aparece naquele momento bastante nervoso com essa perspectiva, então Ryu aconselha a não se pressionar tanto. Caso contrário, ele esgotaria suas energias antes mesmo deles começarem a explorar. Quando o instrutor pergunta se alguém tem algumas perguntas, o Ryu, ele levanta a mão naquele momento, questionando se existe uma forma de viajar instantaneamente para uma camada da masmorra que já foi limpa. E a pergunta impressiona o instrutor, embora ele explique que apenas certas masmorras na província sul têm essa funcionalidade. Ele acrescenta que, até onde se sabe, esse tipo de masmorra não existe em Lon, já que se ouviu falar delas por meio de alguns rumores. Amon fica impressionado com o conhecimento do Ryu sobre isso tudo, né, que não é de se admirar, lógico que ele tenha chegado ao rank D daquela forma. Mas o Ryu muda rapidamente de assunto, dizendo que ele só ouviu isso de uma outra pessoa. À tarde, os aventureiros novatos se preparam e descobrem então que a cidade é essencialmente construída
construída em torno da masmorra. Então, eles acabam sendo informados de que, a cada poucos anos, o número de monstros dentro daquela masmorra aumenta drasticamente. É um evento conhecido como a Grande Tempestade de Maré. E o instrutor explica que durante esse período, alguns monstros podem chegar à superfície. Por isso, a cidade é protegida por uma camada dupla de muros. O Ryu percebe que o muro externo serve para proteger contra ameaças externas, enquanto o muro interno é voltado para conter monstros vindo da masmorra. Amon, ainda nervoso, pensa que tudo aquilo parece um desastre que está prestes a acontecer. Só que o instrutor tranquiliza eles dizendo que esse tipo de evento é muito raro e que não tem como ele se preocupar no momento. Ao entrarem na masmorra, Ryu acaba percebendo que Amon continua tenso e tranquiliza ele, pelo menos ele tenta, né, dizendo que todos estavam juntos e não teria motivo para preocupação. O instrutor explica que não tem monstros perigosos no primeiro andar, então eles estão livres para explorar. Enquanto eles caminham, acabam avistando algo e param. O Ryu, naquele momento, diz a Amon que vai imobilizar a criatura com a magia de gelo para que o Amon vá lá, aproveite a chance para atacar aquele bicho. Eles então se preparam com uma formiga soldado. E o Ryu, ele se lembra do guia para iniciantes, que afirma que a forma fácil de derrotar elas é golpeando a base do pescoço. Então ele vai lá, dispara 8 lanças de gelo para prender a formiga e fala para Amon ir lá e acabar com ela. Amon corre, se posiciona perto do pescoço da criatura, aplica um golpe poderoso cortando ela, e isso acaba deixando ele muito confiante nas suas habilidades, e ele agradece ao Ryu por conta de tudo isso. E em resposta, o Ryu, ele diz que pode coletar a pedra mágica como troféu, né, essa primeira expedição que eles estão indo, e o Amon pergunta se isso é permitido. O garoto explica ao Ryu que, como aventureiro, é natural coletar as pedras mágicas, afinal é assim que eles ganham a vida nas masmorras, né? E quando finalmente eles desenterram a pedra, os dois se sentem orgulhosos e felizes com o sucesso daquela noite. Passando o tempo, eles retornam da guilda para poder comemorar a sua primeira visita à masmorra e a primeira vitória que eles tiveram. Nils comenta que gostaria que pudessem beber um pouco, mas explica que a guilda não serve álcool, não permitindo que eles tragam bebidas de fora também, possivelmente para desencorajar os aventureiros a se embriagarem, né? Mills argumenta que as regras são rígidas demais, e já que eles estão apenas comemorando, tá tudo certo. Idol muda o assunto dizendo que tá impressionado com o fato de eles terem derrotado uma formiga soldado logo na primeira excursão, e Amon diz que eles só conseguiram porque o Ryu tava lá e prendeu a formiga, permitindo que ele atacasse. Mas o Ryu elogia a habilidade de Amon com a espada e diz para ele não subestimar o seu próprio talento. Nils se alegra vendo que eles conseguiram uma pedra mágica. Idol acaba perguntando quais são os planos pro dia seguinte, e Amon diz que ele quer visitar a masmorra novamente, só que ainda não se sente confiante para ir sozinho. O Ryu se oferece para acompanhar ele, sugerindo que eles tentem alcançar o terceiro andar, o que deixa Amon mais animado ainda. O Ryu, no entanto, ele acha estranho uma forma ter aparecido no primeiro andar dessa formiga e tudo mais, e Nils menciona que normalmente só morcegos são encontrados lá. Idol diz que houve alguns relatos de que formigas começaram a surgir no primeiro andar e nos segundos andares também nos últimos meses, o que faz o Ryu começar a se perguntar qual é o motivo disso aí. De repente, Abel se aproxima por trás e se junta à conversa, explicando que as formigas podem cavar túneis até o primeiro andar. Ryu acha que os veteranos não deveriam assustar os novatos, especialmente porque seus amigos parecem claramente nervosos, mas Abel diz que só tá compartilhando conhecimento para ajudar eles a relaxar. Abel então comenta com os colegas de quarto ali do Ryu que, embora ele seja forte, tem alguns problemas de personalidade e que eles devem tomar cuidado com ele. Ryu acha que não deveria incomodar os outros assim, e quando percebe que Abel é do Espada Carmesim, Nils se levanta rapidamente, orgulhoso, dizendo que é um espadachim de nível F e que Abel é o seu herói. Ele pergunta se pode apertar a mão de Abel, que concorda alegremente, enchendo Nils de alegria. Só que antes de partir, Abel os aconselha a não se esforçarem demais, lembrando eles de que sobrevivência é sempre prioridade. É uma coisa que tem que vir a número 1 para um aventureiro. Nils promete então lembrar disso, mas Ryu não deixa de se perguntar por que Abel apareceu tão tarde na guilda. Ele explica que a missão deles foi mais difícil do que o esperado, que demorou mais para ser concluída. Ele diz também que eles acabaram de voltar, mas então os membros do seu grupo aparecem e ficam surpresos por vê-lo ali, já que ele deveria estar reportando pro mestre da guilda, né? Abel de alguma forma tenta se justificar, dizendo que estava curioso, né? Cumprindo o seu dever de orientar os novatos, mas o seu amigo Warren pega ele e joga por cima do ombro. Abel começa a gritar por ajuda, mas o Ryu responde que relatar a missão é algo importante e que, como líder, Abel deve fazer a sua parte. Brincando, Abel chama ele de traidor antes de sair. Lin caminha até Ryu também e encara ele silenciosamente por alguns segundos, sem dizer absolutamente nada. Poucos minutos depois, os amigos do Ryu começam a comentar o quanto estão impressionados com o grupo do Espada Carmesim. Enquanto elogiam Abel, Ryu não entende por que eles estavam fascinados com ele. Enquanto isso, sendo levado até o mestre da guilda, Ria diz a Lin para não encarar as pessoas assim, pensando em como ela observava o Ryu, e Lin responde a qualquer um ficaria curioso depois de tantos elogios do Abel. Ele então diz para eles não se preocuparem. Logo logo todo mundo vai ver o quão poderoso o Ryu é. Os outros começam a achar que ele só tá tentando se exibir.
E na manhã seguinte, Amon tá empolgado pra voltar à masmorra, mas Ryo acaba lembrando de que ele não precisa ter pressa. Uma vez lá dentro, eles rapidamente encontram monstros. Ryo dispara lanças de gelo contra eles, enquanto Amon, agora mais confiante, reage muito rápido quando um lobo investe contra ele, cortando o seu corpo com muita facilidade. Um outro lobo tenta se aproximar sorrateiramente de Amon, mas o Ryo atinge com mais lanças de gelo, abrindo espaço para Amon finalizar essa luta. A cada combate, Amon vai se tornando mais confiante, e depois de derrotarem todos os lobos, Ryo comenta que a habilidade do Amon com a espada lembra do Abel. Então ele se lembra de que Amon mencionou que seu professor era um ex-aventureiro da sua aldeia. Amon explica que o nome dele é Kira e que ele estudou numa escola muito renomada da capital. Ryo então acaba dizendo que acredita em Amon, porque ele tem um potencial muito grande para se tornar um grande espadachim como Abel. Amon, por sua vez, fica impressionado que o Ryo, mesmo sendo um mago, saiba tanto sobre esgrima. E ele explica que costumava treinar com um mentor, mas como seu estilo é original, ele não sabe se é realmente habilidoso com a espada ou não. Em seguida, ele pergunta a Amon se ele tá pronto para continuar explorando. Amon responde que sim, mas o Ryo acha que ele deveria descansar um pouco mais, já que seu estilo de luta ainda parece bastante exaustivo. Ele sugere que Amon comece a correr ali regularmente para aumentar a sua resistência e lembra como Abel costumava treinar logo de manhã. Ryo acrescenta que mesmo com os lutadores mais talentosos, eles precisam praticar muito, o que motiva Amon a se esforçar ainda mais. No dia seguinte, Ryo vai até a biblioteca, esperançoso de aprender mais sobre alquimia. A recepcionista lhe entregaria 2 livros introdutórios, um guia para iniciantes e um livro de receitas repleto de informações úteis. Depois de terminar a leitura, Ryo pensa que precisaria de suas próprias cópias se ele quisesse levar a alquimia a sério, embora se pergunte quanto custaria isso tudo. De repente, a cidade inteira escurece. Um eclipse sobre o céu aparece, mas algo parece muito estranho, como se o mundo inteiro tivesse mudado. O Ryo ele sente a presença atrás de si e rapidamente invoca múltiplas camadas de paredes de gelo, bem a tempo de bloquear um ataque de fogo vindo do inimigo desconhecido. À medida que a poeira começa a baixar, ele vê uma garota demônio. Ela parece surpresa com o humano conseguindo defender os seus ataques, mas diz casualmente que isso não importa, porque vai matar ele logo. Pelo poder por trás do ataque, o Ryo percebe que ela é uma Akuma, então ele sabe que deveria fugir, mas não tem certeza se escapar seria possível naquela situação. A garota Akuma começa a formar uma enorme bola de fogo e o Ryo invoca mais paredes de gelo, percebendo que elas não estão segurando tão bem quanto antes. Então ela vai lá e abre um buraco nas barreiras e dispara uma bala de vento, mas o Ryo ele consegue se esquivar, evitando o golpe direto no coração. Ela fica muito surpresa vendo que ele bloqueou seu fogo no inferno e ainda mais chocada quando ele dissipa a lança do vento. Então acaba notando um manto que ele estava usando e percebe que veio do Rei das Fadas. Irritada, decide enfrentá-lo de perto. A Akuma avança para poder matar ele, mas o Ryo não tá pronto para desistir. Ele saca sua espada e bloqueia os golpes com a determinação. Ela começa a zombar, dizendo que ele é lento, e então tenta de alguma forma contra-atacar com o gelo, mas ela acaba desviando facilmente. Ryo percebe que ela estava usando uma magia do vento para se mover em alta velocidade, e de repente ela salta no ar e lança um ataque muito poderoso. O Ryo consegue bloquear com uma espada no último segundo, e ele conclui que, enquanto permanecer na defensiva, ela não conseguiria acertar um golpe decisivo. Além disso, ele sente que seus ataques não se comparam, com um treinamento rigoroso que ele suportou de Dullahan. A Akuma, ela percebe que ele estava usando a espada do Rei das Fadas e começa a questionar quem é realmente esse garoto. Então ela começa a formar um novo ataque de fogo, mas o Ryo dissipa com a lança de gelo antes mesmo que ela lance. Chocada com a sua velocidade, ela o chama de monstro com habilidades incríveis, reconhecendo quão perigoso ele é. Irritada, ela parte para um ataque total, mas o Ryo dissipa todos os seus feitiços e empurra para trás, lançando picos de gelo massivos na sua direção. Em resposta, ela usa força bruta para erguer as 2 paredes de concreto no chão, bloqueando todos os ataques com eficiência. Achando que tá segura agora, a Akuma é pega de surpresa por um ataque de cima. O Ryo acerta o seu ombro e a bochecha dela, pressionando na ofensiva, mas logo percebe que ela já curou os ferimentos. Enquanto ele tá um pouco distraído, ela se lança contra um prédio próximo. Agora, a garota Akuma, ela acredita ter vencido, mas de repente, uma gota d'água começa a cair do céu, e ao tocarem a pele dela, começa a queimar ela. Então ela grita de dor. Enfurecida, libera uma onda imensa de sede de sangue. Felizmente pro Ryo, o eclipse termina bem a tempo. Ela se apresenta como Leonor, mas o Ryo já sabe que ela é uma Akuma, então ela fica surpresa por ele conhecer a sua espécie. Isso significa que deveria tê-lo matado, porém admite que é impossível derrotá-lo dentro de um limite de tempo. Leonor diz que gostou da luta e estava ansiosa para ver ele novamente. O Ryo, no entanto, não compartilha do mesmo sentimento. Ainda assim, ela insiste em que eles vão se reencontrar por causa do quão forte ele é. Mesmo que ela não possa retornar agora, ele certamente encontraria outra como ela. E isso deixa o Ryo intrigado, percebendo que tem mais Akumas no mundo. Antes de partir, ela o avisa para não morrer, porque agora sua vida pertence a ela. Leonor também promete que será mais forte da próxima vez que eles se encontrarem, e então ela desaparece. O Ryo ele se sente feliz por estar vivo, acreditando que tudo é graças àquele manto que ele estava vestindo. Sem ele, provavelmente teria um buraco no seu ombro, então ele estava decidindo que vai sacar o dinheiro da sua conta para poder comprar os livros de alquimia.
Depois de retirar o dinheiro, Ryu se sente satisfeito. Ele ficou muito rico quando ele começou a vender as pedras dos wyverns lá pra guilda, acreditando que não teria mais com que se preocupar com o sustento. Mas, ao voltar pro quarto, ele não encontra ninguém esperando por ele, então decide ir à livraria comprar alguns livros. No caminho, avista os aventureiros intimidando os seus amigos na rua, e o líder do grupo diz que eles devem estar sempre preparados para os ataques, já que monstros não dão avisos. Antes que ele possa terminar sua frase, Ryu nocauteia os valentões com a magia de gelo precisa. O líder, Dan, tenta de alguma forma revidar com um soco, mas o Ryu desvia facilmente e o atinge com o cabo da espada, com tanta força que o Dan acaba vomitando. O Ryu dá algumas poções mágicas aos seus amigos para que eles se curem muito rápido. Mesmo assim, nota que eles estão exaustos e sugere que todos vão às fontes termais para descansar. Mais tarde, nas termas, Ido acaba curando o ombro do Ryu com magia e fica surpreso vendo que ele se feriu mesmo sendo tão forte assim. E a mão pergunta contra quem o Ryu estava lutando, mas ele evita responder dizendo que contaria numa outra ocasião, quando ele estivesse pronto para contar. Enquanto isso, os colegas de quarto do Ryu estavam numa masmorra e depois de uma grande luta conseguiram derrotar um arqueiro Goblin. Ele curou os ferimentos de Ain e aí usou esses feitiços de cura menor, né? Enquanto o Ryu estava lá no saque dos cadáveres dos Goblins, eles estavam atualmente na 5ª camada da masmorra. E isso não fazia muito sentido para Eto, né? Porque não era comum encontrar um arqueiro Goblin no nível tão iniciante assim. Sentindo algum perigo, Neil nesse momento decidiu que eles deveriam voltar para a superfície e dividir o saque que conseguiram em 3 partes. Ain, que estava lá embaixo, não queria, porque ainda tinha resistência para continuar lutando. Só que Neil, cujo ídolo Abel lhe ensinou a sobreviver, né? E de fato a sobrevivência deveria ser uma prioridade, insistiu para Eto e Ain recuarem. A sua insistência foi convincente o suficiente para poder fazer com que eles retornassem. No caminho de volta, Ain comentou que, se ao menos o Ryu tivesse vindo com eles naquele dia, teriam explorado as camadas inferiores da masmorra com muito mais facilidade. Ryu, por sua vez, havia saído para tomar um pouco de ar fresco nos arredores da cidade, sem parar de pensar na luta contra o Akuma Leonor, né, que ele lutou, aquele demônio. E ele não conseguia acreditar no quão incrivelmente poderosa era a magia de Leonor, mas ainda acreditava que, em termos de velocidade e de conjuração, eles estavam em pé de igualdade. Ele concluiu que, para não perder a próxima batalha, precisava se concentrar em aumentar o seu poder, transformar suas fraquezas em pontos fortes. Além disso, precisava encontrar também uma maneira de conter a velocidade de movimento de Leonor, que podia aumentar 10 vezes usando a magia do vento. Como o Ryu não conseguia usar a magia do vento, ele se sentiu um pouco ciumento, né? E perguntou se poderia se mover mais rápido usando magia da água. Ele já tinha usado o feitiço de jato da água debaixo d'água para poder aumentar sua velocidade de mergulho, mas ele não sabia como aplicar isso em terra. E olhando para os seus pés, ele se lembrou da patinação do gelo e percebeu que, se ele transformasse o chão em gelo, a superfície não teria atrito algum. Teoricamente, usando o jato de água, ele poderia aumentar a sua velocidade. Só que quando ele tentou fazer isso, ele falhou completamente. Aí ele desistiu por enquanto, né, mas sem perder totalmente a esperança. Ele decidiu experimentar a técnica mais tarde e voltou para a cidade, planejando visitar a biblioteca para poder pesquisar mais sobre akumas e alquimia. Enquanto isso, a companheira de equipe de Abel, Lin, estava na biblioteca procurando algo na seção de livros proibidos. Ela buscava qualquer informação que desse sentido à afirmação de Abel de que Ryu conjurou uma espessa parede de gelo no ar e algumas lanças de gelo para poder perfurar as defesas do dragão, algo que ela considerava impossível. Apesar de poder simplesmente perguntar ao Ryu, seu ego não deixou fazer isso, né, porque não acreditava que o seu mestre Abel, que é considerado um dos maiores mágicos do mundo, pudesse estar errado sobre Ryu. Então uma elfa chamada Sarah apareceu, aparentemente frequentadora assídua da biblioteca. Ela cumprimentou Lin e perguntou o que estava fazendo ali. Já que raramente vinha para essa biblioteca, Lin explicou que estava procurando informações, mas não encontrava absolutamente nada. Ela começou a pensar em pedir a ajuda de Sarah, mas decidiu não envolver outras pessoas no assunto que poderiam nem ser verdadeiro. Então, mudou o assunto perguntando quando Sarah retornaria para a cidade. Sarah disse que acabou de voltar para a cidade real, mas tinha um enviado esperando, então se despediu. Lin ficou levemente desapontada, né, por não poder falar mais com ela. Enquanto isso, Leio e Ain retornaram para a Guilda dos Aventureiros justamente se dirigindo à recepcionista, né, Nina. Neil estava tão impossível quanto sempre e gaguejou tentando falar com a bela dama, e Ain então pegou o microfone e informou Nina que justamente o saque que eles tinham conseguido deveria ser dividido, mostrando as grandes cristais ali que foram obtidos dos arqueiros goblins derrotados na 5ª camada, e Nina nessa hora ficou surpresa, porque arqueiros goblins nunca tinham sido citados nessas camadas. Preocupada, ela correu para informar o mestre da guilda, agradecendo os aventureiros novatos por trazerem o assunto em atenção, né? E o mestre da guilda acabou ficando muito surpreso e comentou que os arqueiros goblins só deveriam aparecer abaixo da 10ª camada. Ele viu isso como um alerta, né? Uma coisa
desastrosa poderia estar para acontecer em breve, perguntando a Nina se tem algum tipo de um aventureiro aí de rank B na cidade que pudesse lidar com qualquer emergência. Ela respondeu que o grupo da Espada Carmesim e o grupo da Brigada Branca estavam na cidade, sendo que esse último retornaria 2 dias por conta de uma excursão, né? Então o mestre da guilda acabou pedindo que os 2 grupos se apresentassem imediatamente para discutir o assunto. Abel hesitou em saber se o grupo da Brigada Branca também estaria presente, porque conhecia o líder Phelps, mas seguiu com seus companheiros. Ao entrarem no escritório da mesma guilda, encontraram a Brigada Branca já presente ali. Phelps cumprimentou Abel, que respondeu de forma estranha. Hug, o mestre, agradeceu a presença de todos, explicando toda a situação, e Abel ficou surpreso que os arqueiros goblins tivessem chegado à 5ª camada, perguntando se Hug tinha certeza. Hug garantiu que sim, e todos compreenderam. Phelps perguntou o que deveriam fazer, e o Hug disse que queria que ambos os grupos entrassem na masmorra imediatamente para buscar sinais de uma grande calamidade de maré precoce, termo que se refere a um crescimento explosivo da população de monstros. Como já havia quase uma década desde a última ocorrência, era plausível que o próximo grande javali das marés estivesse a caminho da cidade de Lon. Concordou com todas as aparições incomuns de monstros, que poderiam ser um sinal desse evento aí, e acabou aceitando seguir o plano de Hug, que adiantou 100 moedas de ouro para os aventureiros, prometendo mais 200 depois da conclusão da missão. Abel confirmou que se a tarefa era apenas verificar uma ameaça, e Hug respondeu afirmando, instruindo eles a retornar para a superfície depois da confirmação. Na manhã seguinte, todos acordaram no quarto do Rio e viram que ele já estava preparado para sair. Neil acabou perguntando para onde ele iria e o Rio explicou que visitaria a biblioteca de novo, dessa vez na seção norte, para poder aprender mais sobre alquimia. Apenas aventureiros de nível D podiam entrar nessa seção, o que era conveniente para o Rio, Ayn mencionou rumores de que a seção norte continha livros proibidos, o que deixou o Rio animado. Por que ele não ia querer aprender coisas que ele não deveria? Infelizmente, um aventureiro precisava ser pelo menos um nível B para poder ter acesso a esses livros. Seus colegas tranquilizaram, dizendo que não demoraria para ele ser promovido. Determinado, Rio então motivou Neil a voltar para a masmorra, e Eto e Ayn decidiram acompanhá-lo mais uma aventura. Rio saiu para a biblioteca, vagando pela seção norte em busca de livros sobre akumas, e ao subir as escadas para o 2º andar, encontrou Sarah, e ficou nesse momento imediatamente impressionado com a sua beleza. Enquanto isso, a equipe de Abel e a equipe de Phelps chegaram ao portão da masmorra. Phelps reuniu 20 pessoas para a missão, e a maioria dos aventureiros rank C. Agora que todos estavam lá presentes, Hug decidiu abrir o portão da masmorra, mas Abel o impediu, sentindo uma intuição ali que alguma coisa ruim aconteceria no momento de abertura. Tomado pelas medidas ofensivas, Abel instruiu Lin a usar o feitiço do vento sonda para poder escanear a primeira camada da masmorra. Lin realizou o feitiço e detectou centenas de monstros na entrada. Isso significa que o grande javali das marés já tinha começado. Hug imediatamente ordenou que todos recusassem e informassem os cavaleiros e outros aventureiros para agirem sem demora nenhuma. Os portões da masmorra se fecharam e a equipe de Nails, que acabou de chegar à guilda, descobriu que monstros estavam surgindo por causa do javali. Todos deveriam se unir para enfrentar a emergência. Então a equipe de Nails também se dirigiu à primeira parede da masmorra. Rio, por outro lado, completamente distraído, ainda observava aquela linda elfa que estava na frente dele. E a garota reconheceu ele, lembrando de ter encontrado ele no dia que ele chegou nessa cidade, e dessa vez ela se apresentou corretamente, perguntando se estava procurando alguma coisa. O Rio não queria revelar o seu encontro com Akuma, então ele contou que ele tinha vindo aqui em busca de alquimia, especificamente algo que pudesse ajudar ele a criar um golem. Aí a elfinha conduziu o Rio até a seção dos livros, de Golem Craft, e durante o caminho eles conversaram. O Rio descobriu que Sarah, ela também era uma aventureira pertencente ao grupo chamado Win. Infelizmente, ela era a única integrante restante do seu grupo. De volta ao portão da masmorra, tudo estava trancado. Todos os aventureiros se reuniram na primeira parede, esperando que os monstros quebrassem o portão. Segundos depois, a primeira onda de monstros avançou. Os arqueiros dispararam imediatamente. Entre os monstros, tinham muitos arqueiros goblins, que conseguiram ferir vários aventureiros. A luta continuou até a chegada do comandante Nivile, junto com todos os seus cavaleiros ali, e Hug percebeu que haviam monstros demais. Os números eram maiores do que da última vez. Mesmo depois da batalha intensa, o número de monstros não diminuía. Ele suspeitou que o Goblin Chefe iria aparecer em breve e enviou uma mensagem para Abel, para preparar o seu grupo. Como aventureiros de rank F, Neil, Eto e Ayn não podiam fazer muito, mas ajudaram com uma tarefa de suporte. O sol estava quase se pondo, a maioria dos monstros tinha sido derrotada. Hug ficou incomodado pelo silêncio e percebeu que o monstro-chefe simplesmente apareceria a qualquer momento. Ele ordenou que a Brigada Branca e a Espada Carmesim se preparassem, derrotaram os monstros mais fracos para poder evitar problemas futuros, e como previsto, um Goblin gigante segurando uma espada absurda atravessou o portão.
Abel imaginou que talvez esse fosse o General Goblin. Phelps acreditava que a batalha terminaria depois de derrotar esse monstro, mas quando mais 2 generais apareceram, parecia que o Rei Goblin estava atrás, planejando a ronda final. Abel e Phelps se prepararam para ajudar contra 2 generais, enquanto Ria, Lee e Xena lidavam com o terceiro. Antes que pudessem derrotá-los, um ataque aéreo inesperado cortou os generais ao meio. Um golpe do Rei Goblin, cara. Enquanto ele entrou no campo de batalha, apenas Abel e Phelps tinham a capacidade para enfrentá-lo. Abel usou a sua habilidade única da sombra perfeita para se aproximar e empalar o Rei Goblin no peito, mas não foi o suficiente para derrotá-lo. Lee então lançou um poderoso feitiço cobrindo o monstro com uma chuva de balas e perfurando o corpo dele, derrotando ele definitivamente. Com o Rei Goblin agora derrotado, a batalha terminou, os personagens principais não foram mais necessários, só que algo sinistro ainda permanecia na masmorra, possivelmente algo mais poderoso do que o próprio Rei Goblin. Um banquete foi oferecido à guilda para poder celebrar a vitória, e aí o Ryu ficou surpreso, sem entender nada, ele chegando lá, não viu o que tinha acontecido, e Hug ficou preocupado, né? Preenchia a papelada do escritório, prevendo que os pesquisadores da capital viriam estudar o incidente, o que poderia trazer mais problemas e que talvez uma tempestade que ia contra a maré. Quando o Ryu finalmente soube pelos amigos que a grande tempestade de maré tinha acabado sem a sua participação, ele questionou se realmente era um personagem principal. Nails continuou entusiasmado sobre o heroísmo de Abel e como ele enfrentou o Rei Goblin de igual para igual, né? Abel chegou junto com os amigos ali, Lin e Ria, que já estavam à sua procura, e Lin estava um pouco irritada, porque Abel passava mais tempo com o Ryu, e a Ria, no final das contas, se perguntava se o Ryu, de fato, tinha se tornado o favorito do Abel. Apesar disso, o Ryu manteve sua postura amigável. Lin aproveitou para perguntar se ele realmente podia conjurar uma parede de gelo no céu, e o Ryu respondeu que sim, ele não tinha problema com isso. A Lin questionou, então, se tinha modificado seu feitiço, criado algo original, porque ninguém no mundo possuía essas habilidades. O Ryu não entendia o conceito de feitiço original, e Lin explicou que, cara, eles não seguiam encantamentos existentes, mas eles são feitos pelo próprio usuário. O Ryu ainda não compreendeu, já que nem mesmo usa encantamentos para lançar magia, deixando Lin ainda mais surpresa. Na manhã seguinte, os amigos de Ryu estavam na guilda em busca de novas encomendas, mas descobriram que não tinham nenhuma vaga no quadro de avisos. Ryu perguntou por que não estavam na masmorra, e Nails explicou que estava fechada para manutenção por algumas semanas. Por isso, eles planejavam aceitar todas as comissões regulares da guilda, mas raramente sobrava trabalho por conta do fluxo de aventureiros. Eles perguntaram então por que o Ryu estava ali, em vez de simplesmente se esconder no seu pequeno buraco, e ele respondeu que procurava alguns minérios mágicos, né? Ele queria praticar alquimia e tudo mais. Infelizmente, todos os minérios da cidade já tinham sido vendidos, deixando o Ryu e seus amigos na mesma situação. Ryu propôs então contratar os 3 para coletar mais minérios mágicos para ele. E nessa hora, Eto mencionou que havia uma mina abandonada próxima à Vila do Sul, a cerca de 12 horas de caminhada. Ryu considerou a ideia até viável, né, e ofereceu 4 de ouro para cada um pelo trabalho, além de comprar cada minério de cobre mágico também encontrado por 25 ouros. Claramente eles estavam bem abastecidos, e os seus amigos aceitavam essa encomenda de bom grado. Assim que saíram, Ryu retornou para o seu quarto, onde ouviu uma comoção ao lado de fora. Olhando pela janela, ele viu um grupo de cavaleiros assediando uma jovem e tentando tirar vantagem dela enquanto riam descontroladamente. Um aventureiro local tentou impedir a ação dos canalhas, mas não adiantou, cara. O líder dos cavaleiros decidiu se livrar do cara primeiro, e quando sacou a espada, o aventureiro escorregou e caiu, tentando se levantar e caindo novamente de cara no chão. Phelps, capitão da Brigada Branca, entrou em cena naquele momento e repreendeu os cavaleiros por assediarem civis, lembrando de que o dever é proteger esses civis e não fazer nada de outro mundo. Os cavaleiros, no entanto, não se importavam e tentaram atacar o Phelps, e ele conteve todos para o próprio bem deles, revelando que era um herdeiro da casa Highline, que era uma família nobre, cujo chefe era o pai do Phelps, já foi o comandante dos cavaleiros reais. Assustados, os cavaleiros fugiram, sabendo que poderiam perder a cabeça se eles insistissem ali, e o aventureiro Dan e a garota agradeceram ao Phelps por ajudá-los. Phelps elogia Dan pela sua bravura e incentiva a continuar lutando contra o mal, atribuindo a ele uma tarefa de escoltar a garota com segurança até os seus amigos. Com eles fora de perigo, Phelps se levanta e cumprimenta Ryu, apresentando-se e se elogiando lá justamente por ter usado a magia do gelo para congelar os sapatos dos cavaleiros, fazendo eles escorregarem. Phelps agradece a Ryu, mas ele não tem tempo para longas conversas e se afasta da sua companheira Xena. Ryu se pergunta por que um filho de um nobre se tornou um aventureiro agora. Mais tarde, naquela noite, Ryu jantava sozinho quando Abel veio perturbá-lo. E assim que ele sentou, Ryu deixou claro que não pagaria a refeição de Abel. Brincando, perguntou sobre os interesses amorosos de Abel, mencionando que percebeu o ciúme de Lin, que sempre os viam juntos, e Abel explicou que Lin estava interessada romanticamente em Warren, que era um outro membro do grupo. Ryu então sugeriu que Abel fizesse uma investida em Ria, deixando Abel tímido e pedindo para que ele parasse de falar tão casualmente sobre isso.
Rio ficou um pouco mais sério e perguntou por que Abel estava sozinho no meio da noite. E Abel explicou que recebeu um trabalho e não queria realizar esse trabalho sozinho, pedindo que Rio o acompanhasse. No caminho, Abel contou que o grupo ali de investigadores tinha sido enviado para a cidade, incluindo um velho conhecido seu, protegido por vários guardas reais. Alguns desses guardas aparentemente entraram no distrito de entretenimento, né? Sabe como é que é? E Abel foi encarregado de trazê-los de volta antes que eles causassem problemas. Rio notou 2 homens suspeitos à distância e não pareciam locais. Abel, achando a situação estranha, seguiu eles silenciosamente até o beco onde foram emboscados. Rio rapidamente bloqueou os ataques, nocauteou todos lançando bolas de gelo gigantes sobre eles e Abel encontrou uma ferramenta de alquimia no chão. Quando ele ouviu a palavra alquimia, o Rio quis pegar ela, mas Abel recusou, dizendo que não poderia entregar um item tão perigoso para uma criança problemática. Primeiro, ele se concentrou em investigar quem eram os emboscadores, encontrando um cartão que revelava quem era um aventureiro de nível C de Jacler, que era a capital de Honduro. E Abel não entendia o propósito da presença deles ali, mas amarrou os caras para poder entregar ao guarda da cidade mais tarde. Enquanto isso, Phelps estava sendo seguido secretamente pelo grupo de cavaleiros vagabundos e antes de que pudessem atacar, foram atingidos por chamas, revelando que Xena os havia eliminado enquanto Phelps caminhava impassível, como se ele esperasse por isso. E aí, uma questão chocante começou a surgir ali no reino, quando a equipe de investigação do Império chegou, liderada por Hilarion e Clive da Royal Central University, né, com a missão de investigar a masmorra depois da Grande Maré Alta. Ao mesmo tempo, Rio foi ao calabouço e ele acabou recebendo uma notícia surpreendente. A masmorra estava fechada até um aviso novo. O Hilarion, que estava lá, né, e a sua equipe tinham esgotado os suprimentos do reino e queriam reabrir a masmorra, que tinha sido fechada depois da Grande Maré Alta, e o Hug leu a carta enviada pelo Imperador, nomeando o Hilarion como ministro da cidade, com o direito de decisão sobre todo o funcionamento do reino depois das guerras. Cara, o Hug ele achou tudo isso meio irracional, porque eles queriam levar suprimentos e ainda ordenar a reabertura da masmorra. Isso não faz nenhum sentido. Hilarion explicou que era uma instrução de cima, mas o Hug insistiu que não fazia sentido. E Clive, nesse momento, também não conseguia convencer Hug. Eventualmente, Hilarion pediu desculpas pelo uso de suprimentos e prometeu reembolsá-los. Ele ofereceu pegar os aventureiros para realizar as investigações, mas o Hug avisou que nem todos aceitariam essa missão por conta dos riscos imprevisíveis da masmorra, né, depois de uma grande maré. Enquanto isso, Rio foi ao local do grupo de Abel lá na esperança de encontrá-lo e na frente da porta uma garotinha correu até ele, dizendo que precisava chegar imediatamente à guilda. Inicialmente relutante por estar com fome, Rio acabou levando ela até Abel e a garota entregou uma carta de Hilarion que convidava Abel para o seu grupo para poder integrar a equipe de investigação da masmorra. Só que o Abel, quando leu a carta, ele ficou cheio de preocupações. O Rio também comentou sobre o fechamento da masmorra e o Abel explicou que depois de uma grande maré alta, uma equipe de aventureiros da primeira linha acabou desaparecendo misteriosamente. E essa equipe não era comum, sendo liderada por um líder que, tipo assim, o cara era comparado ao Superman, tá ligado? Ninguém sabia exatamente o motivo do desaparecimento ou do paradeiro deles. E depois de uma grande maré alta, as pessoas passam a evitar uma masmorra. O Rio, no entanto, não se interessava por nada disso. Ele só queria comer. Se desculpando, ele saiu quando a jovem senhora observava ele. E depois que ele partiu, a senhora se apresentou como Natalie. Ao mencionar o seu nome, Lin imediatamente percebeu que ela pertencia à família de um renomado mago das águas. Lin perguntou a Natalie se já tinha ouvido falar de um mágico capaz de conjurar uma parede de água que seja alta e distante, e Natalie respondeu que nunca ouviu nada parecido. Os outros membros do grupo ficaram chocados, né, por Lin ainda se preocupar com os poderes do Rio, mas Natalie se surpreendeu com a possibilidade de alguém realizar esse tipo de magia. Eles então revelaram que o Rio realmente era capaz disso. Abel, por sua vez, ordenou aos membros do seu grupo que, aconteça o que acontecer, eles não deveriam lutar contra o Rio. Ele sentia que, se todos tentassem enfrentá-lo juntos, jamais venceriam. Abel também disse a Natalie que sempre que precisasse de ajuda e eles não estivessem disponíveis, deveria procurar o Rio. Rio voltou para casa, encontrou seus colegas de quarto que informaram que a masmorra estava prestes a ser reaberta e eles avisou que apenas aventureiros acima do rank D poderiam entrar e que eles não se qualificavam para isso. Só que receberam uma missão para participar do briefing que aconteceria no dia seguinte. E no dia seguinte, Abel encontrou Hilarion e os outros para explorar a masmorra. Hilarion, ele simplesmente entregou a ele uma ferramenta mágica capaz de verificar a mana e todos se prepararam para entrar. Abel explicou aos seus companheiros que exploraram lá dentro, né, apenas por 7 primeiros níveis naquele dia e que seguiriam com cautela a partir disso. Enquanto isso, os demais foram ao briefing. Hug informou aos aventureiros que apenas aqueles acima do rank D poderiam acompanhar a investigação, só que revelou que os aventureiros de nível inferior poderiam se voluntariar para ajudar na busca por suprimentos. Antes de encerrar o briefing, Rio perguntou sobre a cor da pedra encontrada nos monstros, né, que estavam ali durante a grande maré alta, e o Hug respondeu que era uma pedra pálida. Dentro da masmorra, Abel e seu grupo exploraram por dias ali sem encontrar nada. Não tinha sinal de monstro sequer. Todos estavam chocados, tentando imaginar o que poderia estar acontecendo. E de repente, eles viram Clive, e
toda a equipe do Royal Central University correndo. Eles se perguntavam o que estavam com tanta pressa, e Ria revelou que eles ouviram dizer que acreditavam que havia algo no nível 38, que seria alvo deles. Clive e a sua equipe então correram em direção ao nível desejado e se depararam com uma porta preta. Eles não sabiam o que estava atrás daquela porta, mas o Clive estava muito animado por serem os primeiros a encontrá-la, posicionando seu equipamento próximo à porta, organizando seus alunos ao redor. Ao liberar a magia, todos desapareceram. Natalie, que monitorava os sinais através de uma pedra mágica, de repente perdeu o contato e ficou em choque. No momento seguinte, todos se veem cercados por um abismo sombrio. Abel chama rapidamente por seus companheiros, perguntando se estão bem, e eles confirmam. Em seguida, ele caminha até Harold, lhe perguntando o que está acontecendo. Harold responde dizendo que foram realocados, e ao mesmo tempo, Clive e a sua equipe também haviam sido transportados por outro ponto dentro do mesmo abismo. Considerando a situação, Clive imediatamente ordena que os outros aventureiros parem de ficar parados e comecem a examinar os arredores. Eles precisam ser extremamente cautelosos, porque nunca se sabe o que pode aparecer. Enquanto os outros estão verificando a área, um dos aventureiros se aproxima de Clive e pede para que ele explique o que acabou de acontecer. E Clive responde que não pode afirmar com certeza, mas o mais provável é que eles tenham sido teletransportados para aquele lugar estranho. Por isso, reunir informações sobre o ambiente é algo extremamente importante naquele momento. Clive acredita que o portão seja o verdadeiro responsável por isso tudo. A teoria anterior afirma que os monstros da Grande Maré surgiram das profundezas além do 38º andar da masmorra, só que pelo desenrolar dos acontecimentos, essa teoria foi claramente desmentida. Ele passa a acreditar que existe uma forte chance de o portão ser a verdadeira fonte disso tudo. E ao refletir sobre isso por um instante, o Clive acaba percebendo que isso pode até ser algo positivo. Descobrir a verdade na raiz desse grande problema, dessa maré, seria um feito extraordinário, principalmente porque contradiz diretamente a teoria predominante. Clive sorri de canto ali e imagina que se ele conseguir fazer essa descoberta crucial, durante aquela investigação, pode até ser promovido para o chefe do departamento. Nesse momento, um dos aventureiros chama a atenção, apontando para trás e dizendo que houve algo vindo daquela direção. Em outro local, Natalie e mais dois magos estavam ocupados tentando usar uma bússola mágica para rastrear para onde que o grupo de aventureiros tinha sido teleportado. Porém, ficam confusos cada vez mais, porque cada vez que a bússola mostra a leitura, o resultado ele desaparece em segundos. E em alguns instantes, a bússola mostra brevemente que os aventureiros estão no 40º andar. Mas tão rápido quanto aparece, a leitura desaparece de novo. E nesse momento, um homem chamado Christopher Blatt entra em ação. Ele se apresenta como um dos organizadores da investigação e afirma que também está atuando diretamente sobre as ordens do rei. Christopher, ele então pergunta ao responsável se tem alguma coisa em comum acontecendo na masmorra naquele momento. E o mago encarregado hesita em responder, mas o Christopher percebe isso e ele comenta que é natural ser cauteloso compartilhando informações, já que pertencem a organizações diferentes, mas por hora ele pede apenas que compartilhem o que for possível para mostrar a gravidade da situação. E aí começa a ser revelado que os aventureiros tinham entrado na masmorra momentos antes, desapareceram bem diante dos seus olhos. Natalie e os outros magos ficaram chocados ouvindo isso. Christopher continua explicando que ele estava prestes a entrar na masmorra com um grupo de aventureiros locais que tinham contratado, mas assim que cruzaram a entrada, eles simplesmente desapareceram. Natalie escuta atentamente e responde: todas as leituras da bússola mágica também indicam que múltiplos desaparecimentos vêm acontecendo. Ela explica que a última leitura apontava para o 40º andar, e Christopher se espanta, porque o mais profundo de qualquer aventureiro já tinha alcançado era o 38º. Qualquer coisa além do andar 30 já era considerado um desafio mesmo para a equipe de rank B. Ao ouvir isso, o aventureiro responsável se pronuncia. Ele diz que uma das equipes ali de rank B, de Lon, o Espada Carmesim, estava escoltando o seu grupo e acredita firmemente que ainda estejam juntos. Natalie, no final das contas, não gosta do que houve, mas depois de alguns momentos ela tem uma ideia, sai correndo para colocar essa ideia em prática. Enquanto isso, o responsável comenta que ele já enviou um mensageiro para a Guilda dos Aventureiros e espera que o mestre da guilda venha assim que receber as notícias. Mas naquela mesma tarde, Nena tá lá, chegando na guilda e conta a Hug que algo terrível tá acontecendo na masmorra. Toda a equipe de investigação desapareceu sem deixar rastros. Ela também explica que Christopher, que é o reitor da faculdade de magia, tá pedindo que o Hug vá imediatamente até a entrada da masmorra. Ao ouvir isso, o Hug começa a suar, imaginando que, se entre os desaparecidos também estaria Abel e seu grupo, e sem perder mais tempo, ele se levanta um súbito ali e declara que ele vai partir imediatamente. Ordena a Arena que mantenha justamente o restante da equipe de prontidão e pega o seu casaco, pedindo que ela reúna o elo de ligação da entrada da masmorra.
No entanto, meus amigos, o Hug deixa claro que os aventureiros da guilda não devem saber de nenhum detalhe ainda. Ele instrui Nena a justamente só informar e explicar tudo assim que confirmarem aquela situação. Enquanto isso, o Ryo entra na imensa biblioteca da cidade porque ele precisa consultar alguns livros muito importantes, porém, depois de algum tempo, ele acaba ficando sobrecarregado. Percebendo que a biblioteca é tão enorme que ele nem sabe por onde começar a procurar, ele sobe as escadas suspirando e resmungando que ele gostaria que se alguém tivesse ali para poder ajudar ele e tal. E para sua sorte, naquele dia, a garota estava exatamente ao seu lado. Ao ver ela lá, a Sir, com seus olhos, o Ryo brilha de entusiasmo e ele corre até ela, explicando que ele tinha ido comparar os registros de acontecimentos passados, eclipses e grandes ressacas, mas ele estava completamente perdido sobre onde procurar. Sarah, naquele momento, diz pra ele que ele tem sorte, porque, cara, ela sabe exatamente onde esses registros estão guardados, e então acaba guiando ele. Enquanto conduz, Sarah, ela começa a perguntar se ele acredita que pode haver alguma conexão entre eclipses e grandes ressacas, e o Ryo responde que ele suspeita que possa haver uma ligação parcial. Ao ouvir isso, a própria Sarah, ela literalmente acena com a cabeça, e diz que ele tá certo em pensar dessa forma, tá? E confirma a sua suspeita. Ela então explica que já tinha estudado o assunto antes e descobriu que todas as grandes ressacas da história foram procedidas por um eclipse. Só que ela ressalta que dessa vez é diferente, já que não foi apenas um eclipse qualquer, foi um eclipse total. E isso é o que torna esse caso muito incomum. Curiosa, ela volta ao Ryo ali e pergunta como é que ele chegou a essa mesma conclusão, e o Ryo se enrijece diante da pergunta, percebendo que ele não pode contar a verdade de que ele estava lutando com Akuma no meio do eclipse. E para evitar levantar suspeitas, ele muda rapidamente de assunto e pergunta a Zero o que determina o brilho de uma pedra mágica. A Sarah, nesse momento, percebe imediatamente que ele apenas tentou escapar da pergunta, mas ainda assim responde. Ela explica que quanto mais tempo o monstro vive, mais brilhante e vívida sua pedra mágica se torna. Ryo concorda, dizendo que aprendeu isso durante uma jornada passada com um amigo. Mas o que o preocupa, porém, é que todas as pedras que ele coletou dos monstros durante a ressaca se mostraram pálidas e sem brilho. Se tivessem sido coloridas e intensas, isso significaria que monstros anciãos dos níveis mais profundos da masmorra estavam ressurgindo. E ao ouvir isso, a Sarah responde que pedras pálidas sugerem que os monstros haviam acabado de nascer recentemente. Ryo concorda com a explicação, mas aponta como é estranho que um grupo inteiro de monstros surja de repente e todos ao mesmo tempo, sem qualquer origem aparente. Dito isso, ele comenta que se os monstros tivessem sido criados manualmente, teria sido necessário um enorme gasto de mana. A Sarah, ela concorda, admitindo que ainda existem muitos mistérios em torno desse caso, só que ela revela que já sabe sobre as pedras mágicas pálidas. Registros antigos sobre a grande ressaca mencionavam que naquela época os monstros também possuíam pedras sem brilho. O Ryo ficou um pouco chocado sabendo que esses registros existem, mas a Sarah, ela explica que estão em péssimo estado, de modo que nem mesmo a maioria dos bibliotecários tem conhecimento deles. Ela pergunta se ele deseja vê-los e o Ryo responde imediatamente que sim. Assim, a Zero conduz ele até os registros onde eles estão guardados. Enquanto isso, os aventureiros permanecem lá, presos no abismo. Harold quebra o silêncio, dizendo que uma estranha sensação que eles estavam sentindo agora lhe lembrou a magia de teletransporte que ele experimentou certa vez em uma masmorra das províncias ocidentais. Ele tem certeza de que eles foram realocados, provavelmente por um outro andar da masmorra, e para confirmar, ele pergunta a um dos magos do grupo se seus instrumentos estão funcionando. O mago verifica e acena a cabeça, dizendo que o dispositivo que ele utiliza da magia do vento está funcionando perfeitamente. Ele acredita que a equipe da superfície deve ser capaz de enviar informações sobre a sua localização. Ao ouvir isso, Lin começa a se animar, dizendo que assim que souber onde eles estão, a equipe da superfície provavelmente vai enviar ajuda. Só que o Harold, ele não se mostra tão confiante. Ele diz que tem alguma coisa estranha na aura que envolve esse lugar, virando inclusive para Ria, perguntando se ela também percebeu. Ria se concentra por um momento e diz que a aura é quase que idêntica à encontrada na Praça do Santuário. Abel reconhece imediatamente a referência, percebendo que eles estão falando de um feitiço sagrado que apenas sacerdotes de alto nível podem lançar. Ria explica mais detalhadamente que é considerado o feitiço defensivo supremo, capaz de bloquear todos os ataques físicos e mágicos. Ao ouvir isso, Abel conclui que, eles estão presos dentro de uma barreira colossal. Ria concorda, destacando que deve ser imensa, já que eles nem sequer conseguiram sentir onde estão os limites dessa barreira. Abel então se volta para Lin e pede que use a técnica de sondagem para analisar os arredores, e ela faz isso rapidamente, relatando que tem múltiplas presenças humanas cerca de 500 metros à frente. Aproximadamente 1000 humanos e 50 outras formas de vida que ela nunca tinha encontrado antes estavam ali.
e o Harold começa a supor que deve ser Cleve e o seu grupo, já que provavelmente eles foram afastados desse abismo da mesma forma. Com isso, o grupo decide seguir em direção às assinaturas humanas. Enquanto isso, Hugh tá lá, finalmente chegando na entrada da masmorra, onde Christopher o aguarda. Christopher informa que os aventureiros provavelmente foram teletransportados até o 40º andar. Nesse momento, Hugh sente o peso da situação. Alcançar aquele andar era impossível. Mesmo que mobilizasse todos os aventureiros da cidade, eles não chegariam até lá. Christopher alerta que o verdadeiro problema não é apenas o desaparecimento deles, mas as causas disso. Se não descobrirem o motivo, não tem garantia de que não voltaria a acontecer, e ele se recusa a colocar a si mesmo e seus homens no tal perigo. Hugh concorda, dizendo que seria imprudente colocar os aventureiros locais em risco sob essas circunstâncias. Por ora, tudo que eles podem fazer é esperar e torcer pelo melhor. Enquanto isso, Cleve e a sua equipe são emboscados quando chamas roxas começam a chover do alto. Alguns aventureiros conseguem erguer barreiras e sobreviver, enquanto outros são queimados vivos. Quando Cleve encara os monstros que se aproximam, seus olhos se arregalam de horror. Eram demônios. Ele só tinha lido sobre eles nos livros, mas a sua aparência correspondia perfeitamente às descrições. Os magos faziam o possível para contra-atacar, mas então eles estavam claramente sendo sobrepujados ali pelos demônios. Pouco depois, Abel e os outros chegam em cena. Chocados com o que vê, Rhea, nessa hora, observa de perto os monstros e imediatamente reconhece eles como demônios, inimigos dos deuses e dos anjos. Eles são imunes à maior parte das magias e muito mais fortes do que qualquer humano. A voz de Lynn carrega nesse momento um tom de medo e pergunta por que os demônios estariam ali embaixo. Harold não hesita e ordena os aventureiros para se prepararem para uma baita batalha. Enquanto isso, Cleve começa a aceitar o seu destino, já que os demônios continuam avançando e eles não têm meios reais de combatê-los. Mas nesse momento, várias flechas mágicas caem sobre os demônios de uma vez só. Os aventureiros do grupo do Harold começam a lançar ataques mágicos de longa distância contra os inimigos e, para sua surpresa, eles realmente sofrem danos. Rhea fica espantada com a descoberta, já que os livros afirmavam que os demônios eram imunes à magia. No fim, percebe-se que tais registros nunca tinham sido confirmados. Os aventureiros continuam resistindo com seus feitiços, mas o número esmagador de demônios preocupa o Harold, que teme que os magos fiquem sem mana antes de derrotar todos os demônios. Abel então decide rapidamente que eles vão ter que se juntar à luta no combate corpo a corpo. Enquanto analisa o campo de batalha, percebe um demônio muito maior parado atrás dos outros, e Abel conclui que aquele deve ser o demônio-chefe e que derrotá-lo pode ser uma chave para encerrar esse confronto. Nessa hora, ele então lidera o seu grupo ali diretamente para o campo de batalha e juntos eles conseguem abrir o caminho até várias ondas de demônios com facilidade. Harold observa a luta, finalmente entendendo por que o grupo Espada Carmesim tem uma reputação tão boa. E depois de alguns minutos de batalha, tanto Lynn quanto Rhea acabam ficando sem mana, o que torna eles vulneráveis. Eles então pedem para Warren cobri-los, mas a situação piora quando revelam que também estão sem poções mágicas. Abel rapidamente observa o campo de batalha e vê que ainda restam 6 demônios, e ele começa a questionar se realmente conseguiriam terminar essa luta sem o apoio de Lynn e Rhea. Nesse momento, Rhea avisa urgentemente a Abel que o demônio de olhos diferentes, na verdade, é o príncipe demônio. Ela explica que eles são uma forma imatura de um Lorde Demônio e que apenas 4 poderiam existir ao mesmo tempo. Rhea acrescenta que apenas um herói já foi registrado derrotando um deles, por isso Abel deve ser extremamente cauteloso. Ao ouvir isso tudo, Abel toma a decisão. Ele dá um passo à frente e declara que ele vai lutar para derrotar todos os demônios, exceto o príncipe demônio, já que ainda existe uma chance de que algo inesperado quebre a barreira e permita que eles escapem. Olhando para Rhea com um sorriso, ele pede para que ela não fique tão triste. Então se vira de volta para enfrentar os inimigos. Abel pensa consigo mesmo que a situação não é nem de perto tão aterrorizante quanto um grifo, que uma vez caçou ele e o rio e tal. Mas com isso ele avança e derrota 2 demônios usando apenas a sua espada. E é então que o próprio príncipe demônio dá um passo à frente, deixando claro que deseja um duelo 1 contra 1 com Abel. Abel, o demônio, colidem ferozmente. Mas, cara, não demora muito para Abel perceber um enorme abismo de poder entre eles. No fundo, ele sabe que não tem chance alguma. Os magos se forçaram até o limite, reunindo o restante da sua mana e lançaram contra o príncipe demônio. Mas os seus feitiços não têm qualquer efeito. Assim, eles confirmam que a magia é completamente inútil contra eles. Para piorar, os demônios restantes continuam bombardeando eles com bola de fogo roxa, enfraquecendo cada vez mais as suas defesas. E como as forças se esvaindo ali, sem nenhuma esperança à vista, os aventureiros começam a aceitar a sombria possibilidade de que aquele poderia ser o fim. O príncipe demônio avançou contra Abel e, como último recurso, Abel libera sua técnica secreta de espada, o Zero Turn, tentando decapitar ele com o máximo de força possível, só que o demônio se esquiva no último momento e derruba ele com a força no chão. Usando a sua espada de apoio, o Abel luta para se levantar, já tendo aceitado o seu destino. Ele só pede desculpas a Rhea por ser tão fraco. O príncipe demônio se prepara para dar o golpe final quando, de repente, uma gota d'água cai do teto e o rio surge, aterrissando com a perfeição, cara. Confuso, Abel pergunta o que o
Ryu tá fazendo ali? E o Ryu responde com confiança que ele veio para salvar todo mundo. Naturalmente, ele sugere que todo mundo recue imediatamente, mas o Abel rapidamente o alerta sobre o poderoso príncipe demônio contra o qual eles estavam lutando. O Ryu olha pro príncipe e solta uma risada de desprezo, dizendo que aquela criatura é fraca demais para ser um verdadeiro príncipe demônio. Com confiança, ele caminha na sua direção, mas Abel insiste que ele fique para trás, alertando que o inimigo é muito forte, e os demônios começaram a lançar vários ataques de longo alcance contra o Ryu, mas ele bloqueia casualmente com a sua técnica Ice Lance. No instante seguinte, ele libera o seu ataque de jato d'água, decapitando todos os demônios restantes num único golpe. Ao ver seus soldados derrotados com tanta facilidade, o príncipe demônio fica nervoso, aperta a sua espada com força, mas o Ryu só sorri. Ele desembanha sua lâmina de gelo e diz que eles deveriam acabar logo com aquilo. E assim nós finalizamos mais um episódiozão aqui no canal. Se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço que logo o Mago da Água volta. Até a próxima. Valeu!